Então, parte 4, as imagens e o catolicismo romano. Tópico 1, o que dizem os teólogos católicos romanos? Tópico 2, uma interpretação forçada. Tópico 3, o uso de figuras como símbolos de adoração. Tópico 4, mariolatria. Tópico 1, então, o que dizem os teólogos católicos romanos? A edição brasileira do Catecismo da Igreja Católica, publicado em 1993, no período do pontificado do Papa João Paulo II, afirma que o culto de imagens não contradiz o mandamento que proíbe os ídolos. Os teólogos católicos romanos ensinam que a confecção da Arca da Aliança com os querubins e a serpente de metal no deserto, como está em Êxodo 25, 10 a 22, 1 de Reis 6, 23 a 28, 7, 23 a 26, Números 21, 8, permitem o culto às imagens. Então não existe aqui como fugir de uma coisa que está escrita. Então é uma decisão e uma ordem dada por um Papa, que para a Igreja Católica vale com o mesmo que diz na Bíblia. Se um Papa disser uma coisa e fizer um documento, assinar, então para eles vale como a própria Bíblia. Agora, como é que uma coisa vai valer igual à Bíblia se contradiz a Bíblia? O problema é esse. Então, foi decidido, foi escrito, foi assinado. Igual os dogmas católicos aí que existem, de adoração a Maria, né? E de várias coisas que existem, que estão escritas, estão assinadas, são documentos da Igreja Católica. Nós estamos falando da Igreja Católica Romana. Então, veja só, são coisas absurdas. Então se justificam dizendo o quê? Não, Deus mandou fazer a Arca da Aliança, mandou fazer os querubins para colocar na cortina lá no Santo dos Santos, mandou fazer aí uma serpente de metal. Então eles se justificam dizendo isso, que Deus mandou fazer esses tipos de coisas. Agora veja só, onde está escrito que Deus mandou adorar essas coisas? E veja só, a Arca da Aliança, gente, e ali as cortinas com os querubins representavam o que? O que existe no céu. Agora veja só, quem é que podia entrar lá dentro e ver essa arca e ver esses querubins? Quem podia entrar lá dentro? Do Santo dos Santos? Apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava lá dentro. Então isso aí não serve como base. E o sumo sacerdote não está escrito que ele chegava lá e adorava esses anjos aí, esses querubins, e nem que adorava a arca. Ele ia lá oferecer o sangue de um animal, oferecer um sacrifício a Deus na tampa do propiciatório que ficava sobre a arca. Não existe nenhum tipo de idolatria nisso aí. Então, eles não usavam isso dizendo que esse objeto representava a Deus e adorava esse objeto. Não, eles falavam direto com Deus. E a serpente? A serpente, quando as pessoas eram mordidas por serpentes lá no deserto, Deus disse para Moisés, façam a serpente, coloca numa haste, e todo aquele que olhar para a serpente será curado da mordida que eles terão aí das serpentes ardentes que estão mordendo eles no deserto aí. Eles estavam todos condenados a morrer. Mas Moisés intercedeu, pediu a Deus por eles, e Deus então tomou essa providência. Representando o quê? Aquilo que a Bíblia diz, todos que olharem para mim serão salvos, né? Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz. Não está andando aí, você agora bota a cruz aí, adora a cruz. Não está dizendo isso. E nem está dizendo, adore a serpente. Não. Estava dizendo, todo aquele que olhar para a serpente será curado. Não está dizendo, todo aquele que pedir a serpente para ser curado, vai ser curado. Não, não está dizendo isso aí não. E não foi dito para ninguém se ajoelhar diante da imagem da serpente e adorar a serpente. Não, não está escrito isso. Foi feito, a serpente, a pessoa olhava, não se ajoelhava diante da serpente e pedia nada para a serpente de metal. Mais para frente, os israelitas começaram a achar que podia fazer isso. Adorar a serpente. Aí o rei Ezequias, que foi inspirado por Deus a acabar com a idolatria em Israel, destruir as imagens de escultura, adoração às imagens,
e aproveitou que estava destruindo todas as imagens e destruiu também aquela serpente de metal, porque alguns já estavam adotando aquela serpente como se fosse Deus. Foi destruído por causa disso. Então, não existe nenhum tipo de base bíblica para dizer Deus mandou fazer e eu posso fazer também. Não. Primeiro, você não é Deus. E segundo, Deus não mandou fazer nada para ser adorado. Segundo tópico, então, uma interpretação forçada. O argumento da Igreja Católica é falacioso porque os antigos hebreus não cultuavam os querubins nem a arca, menos ainda a serpente de metal. O povo não dirigia orações a esses objetos. A arca e os querubins do propiciatório sequer eram vistos pelo povo, pois ficavam no lugar santíssimo. Êxodo 26:33, Levítico 16:2, Hebreus 9:3 a 5. Quando o povo começou a cultuar a serpente, que foi construída no deserto, o rei Ezequias mandou destruí-la, segundo de Reis 18:4. As peças religiosas que os teólogos católicos romanos se referem serviam como figuras da redenção em Cristo, Hebreus 9:5 a 9, João 3:14 e 15. Então aqui uma continuação aí do tópico 1, explicando exatamente o que nós estamos falando. Então aqui esses objetos representavam a redenção em Cristo. A arca continha ali três coisas, né? As tábuas da lei, tinha ali a vara de Arão que floresceu e tinha ali um vaso contendo maná. Então nós acreditamos que são representações da Trindade, ou seja, o Pai representado pelas tábuas da lei, ali o vaso contendo maná, que é o pão que foi oferecido por Deus no deserto para os israelitas, representa Jesus Cristo, que é o pão da vida, e a vara que floresceu, a vara de Arão, ali identificando o sacerdócio de Arão, representa aí o Espírito Santo. Então aí a vida que é gerada pelo poder do Espírito Santo. Então a arca representava o que? A presença de Deus no meio do seu povo. Então Jesus, quando veio ao mundo, ele é o que? A arca de Deus. Ele representava Deus na terra. Então veja bem que a arca é feita de madeira, representando o que? A humanidade de Cristo. Então são várias coisas que nós podemos aprender aí sobre isso, nessa tipologia bíblica. Mas isso não vem ao caso agora. O importante é sabermos que a arca representava a presença de Deus no meio do seu povo, mas ninguém se ajoelhava diante da arca e pedia as coisas para a arca. Deus não ensinou isso para ninguém. Eles começaram até a achar que a arca era o próprio Deus. Vamos levar a arca para a guerra e nós vamos ganhar a guerra. O Ófni e Finéias fizeram isso. Levaram a arca e acharam que ia ganhar a briga, ia ganhar a guerra porque levava a arca. E perderam. Perderam a guerra, perderam a vida e perderam a arca. Porque a arca não é Deus. Então veja só que coisa tremenda. E cadê a arca? Tem a arca hoje? Você sabe onde é que ela está? Tem alguém lá passando a mão na arca, pedindo alguma coisa para a arca? Mas Deus está conosco. Deus está salvando, curando, batizando o Espírito Santo, libertando, fazendo maravilhas. Está conosco. Mas não tem arca nenhuma conosco. Por quê? Porque a presença de Deus está em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Deus mora dentro de nós. Nós somos a arca de Deus na terra hoje. Então veja só que não existe base bíblica para esse tipo de adoração a objetos, a figuras, a imagens. Então aquela serpente no deserto aí representava Cristo. Todos aqueles que aceitarem Jesus como Senhor e Salvador serão salvos. A serpente representa Satanás aí. A mordida representa o quê? Que convence o homem do pecado. Se afasta de Deus. Iam todos morrer sem Deus, sem Pai, sem salvação. Então Deus envia seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz, levando os nossos pecados sobre ele. Todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador é salvo. Esta é a representação aí. Não tem nada a ver com a adoração a essa imagem de serpente ou qualquer tipo de imagem. Tópico 3. O uso de figuras como símbolos de adoração. Então a adoração ao Deus verdadeiro por meio de figura, símbolo ou imagem é idolatria. Isso os israelitas fizeram no deserto. Êxodo 32, 4 a 6. Mica e Jeroboão I, filho de Nebate, procederam da mesma maneira. Veja Juízes 17, 2 a 5, 18, 31, primeiro livro de Reis 12, 28 a 33.
Os ídolos que a Bíblia condena não se restringem a animais, corpos celestes ou forças da natureza, pois inclui também figuras humanas. Salmo 115, 4 a 8. Então qualquer tipo de imagem, figura, né, qualquer coisa que represente Deus, até o próprio Deus verdadeiro, é pecado fazer com o motivo de adoração, de prestar um culto a Deus. É pecado todo tipo de idolatria. Vamos ver aí alguma coisa? Vamos ver aí Salmos 115, de 4 a 8. Diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e todos os que neles confiam. Olha, eu tenho aqui a Bíblia Católica, Bíblia Sagrada, tradução dos originais, mediante a versão dos monges de Mera de Souls, Bélgica, pelo Centro Bíblico Católico. Então, a editora Ave Maria. Então, veja só. Está aqui, ó, Salmo 115 do texto hebraico, porque na Bíblia Católica tem o texto baseado no texto hebraico e tem o texto baseado na Septuaginta. Então, aqui no Salmo 113, na continuação do Salmo 113 na Bíblia Católica, tem lá escrito, olha, Salmo 115 do texto hebraico. Está junto com o Salmo 113. Então vamos ler aí. Lá diz assim, olha só. Versículo 12, diz assim: quanto a seus ídolos de ouro e prata, são eles simples obras da mão dos homens. Tem boca, mas não falam, olhos não podem ver. Tem ouvidos, mas não ouvem, nariz e não podem cheirar. Tem mãos, mas não apalpam, pés e não podem andar. Sua garganta não emite som algum. Semelhantes a eles sejam os que os fabricam e quantos neles põem sua confiança. Então os ídolos que a Bíblia fala não são só de animais, de répteis, de astros, são de pessoas também. Então qualquer tipo de imagem feita de uma pessoa também é idolatria, é pecado. Então se ajoelhe diante de imagem, não tenha imagens penduradas pelas suas paredes aí, fotos ou figuras, artes, né, que sejam por motivo de adoração, que representem alguém, que você fala com esse alguém e coloca algum poder sobre esse alguém, dizendo que essa pessoa pode fazer alguma coisa por você. Somente Deus, somente Jesus pode fazer alguma coisa por você. E você não pode fazer nem imagem nem de Jesus. É proibido pela palavra de Deus. Tópico 4, Mariolatria. É o culto de Maria, mãe de Jesus. Seus adeptos dirigem oração a ela, prostram-se diante de sua imagem e acreditam que sua escultura é milagrosa. Isso é idolatria. Os devotos propagandeados pela mídia atribuem a Maria uma posição que a Bíblia não lhe confere. Nós reconhecemos o papel honroso da mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, mas ela mesma jamais aceitaria ser cultuada. Veja Lucas 1, 46, 47, 11, 27, 28, 1 Timóteo 2, 5. Então, mariolatria é a idolatria a uma pessoa que já morreu. É uma idolatria a uma pessoa que jamais aceitaria essa idolatria. A própria Maria diz que minha alma bendiz ao Deus, meu Salvador. Ela mesma necessitava de um Salvador. E qualquer tipo de admissão de que existe alguém no céu intercedendo por você é um pecado. Veja aí 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Tanto faz na nossa Bíblia evangélica como na sua Bíblia católica. Vou ler na sua Bíblia católica. Primeira Epístola a Timóteo, está lá, capítulo 2, diz assim, a partir do versículo de número 5, diz assim, olha, porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, que se entregou como resgate por todos. Tal é o fato atestado em seu tempo. Então eu vou repetir para você. Só há um Deus, só um. Não pode se admitir outro Deus. Segunda coisa, só há um mediador. Um só. Não existe outro. Entre Deus e nós, está escrito aí,